Deus é poderoso. Abra sua Bíblia comigo, lá em Filipenses 4, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, dos versos 4 até o 7. Filipenses 4, do verso 4 até o verso 7. A Bíblia vai dizer assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem-se seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, nós estamos diante, Senhor Deus, das Sagradas Escrituras, é nela que tem todo o poder. Eu clamo ao Senhor, Deus, que nessa manhã o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos ensine, nos molde, trabalhe em nós, Senhor Deus, para que tudo que fizermos aqui, Senhor Deus, glorifique e exalte o Teu nome. Que a nossa mente, Senhor Deus, esteja cativa a ouvir, Senhor Deus, a Tua voz aqui nessa manhã. Fale conosco, Senhor Deus. Que enquanto, Senhor Deus, a Tua palavra é ministrada, Deus, corações se rendam, corações se entreguem na Tua presença, porque é por isso que nós estamos aqui, para Te honrar, para Te glorificar. E que o Teu Espírito Santo, ó Deus, convença da justiça, do pecado e do juízo. E que, ó Deus, a nossa vida seja inundada pela alegria do Senhor nessa manhã. Te damos graças, Te rendemos louvores, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, o tema dessa mensagem é alegria. Essa carta, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, é uma carta que é conhecida como a carta da alegria. A Bíblia vai dizer que, a história vai dizer que ele estava preso. Como que alguém pode estar alegre estando preso? Como que alguém pode escrever uma carta que é considerada a carta da alegria estando preso? Parece ser algo meio estranho, parece ser algo que não combina muito, né? As circunstâncias não estavam favoráveis, as circunstâncias não estavam a favor, né, para que Paulo estivesse alegre, mas a Bíblia vai dizer então que ele escreve essa carta, e por várias vezes, em vários momentos, a gente vai ver nessa carta Paulo falando sobre gozo, sobre regozijo, sobre alegria, sobre felicidade e coisas desse tipo. A gente vê, né, durante essa carta expressões como essas. E aí, de novo, eu faço essa pergunta: como é que alguém estando preso pode estar alegre? Como é que alguém, quando as circunstâncias não estão favoráveis, pode estar alegre? Talvez você chegou aqui nessa manhã e as condições não são favoráveis. Talvez você chegou aqui nessa manhã e as coisas não estão indo tão bem. Talvez você chegou aqui nessa manhã e você veio com o que restou da sua última força, né, na noite de ontem ou da semana. Talvez você veio aqui nessa manhã sem nenhuma perspectiva de melhora para a continuação da sua semana que iniciou-se hoje. Talvez você veio aqui numa tentativa até frustrada ou até numa tentativa desesperada de que é a minha última cartada, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo mais. Talvez nessa manhã você veio aqui triste. Eu vou chorando, né? Eu vou triste para a igreja, mas eu não posso deixar de estar ali. Talvez você se encontre nessa situação. Ou talvez você está alegre. Talvez tenha algumas pessoas que é difícil você tirar a alegria dela. Ela está sempre sorrindo, ela está sempre feliz. Tem pessoas que são assim. Mas Paulo conhecia a Jesus, mesmo não tendo estado fisicamente com Jesus. Mesmo, né, Jesus aparece para ele no caminho de Damasco. Ele então fica cego, tem uma experiência com o Senhor, é chamado apóstolo do Senhor, mas ele não teve uma experiência física de andar com Jesus, como Pedro, como João, como Tiago. Assim como nós hoje, nós conhecemos a Jesus,
como o próprio Jesus está falando para Nicodemos, ele é como o vento, né? O Espírito é como o vento, a gente não sabe de onde vem, para onde vai, mas a gente pode sentir o nosso Deus. Nessa manhã, enquanto os irmãos ministravam, a gente estava ali adorando, e eu pude sentir o Espírito Santo de Deus, eu pude sentir que o Senhor está nessa casa, eu pude sentir que o Senhor está aqui nessa manhã, Ele está aqui nesse lugar. Nós podemos sentir, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos tocar, mas podemos ser tocados por Ele, podemos ser ministrados por Ele, e somos amados por Ele acima de tudo. Paulo não teve uma experiência física, mas ele tinha comunhão, ele conhecia, ele tinha intimidade, ele sabia qual era a vontade do Senhor, mesmo não tendo estado fisicamente com Ele. Eu fui pesquisar, os irmãos já estão sabendo aí que eu gosto de ir lá no dicionário, ver, né, sobre a palavra, o que a palavra significa, e eu encontrei sobre felicidade. Felicidade, ela é algo que traz sempre à mente alguma imagem. Quando a gente fala agora felicidade, se eu fazer um exercício aqui e pedir para os irmãos fecharem os olhos assim, pensar em felicidade, o que você pode? Você pode pensar assim, por exemplo, num presente sendo desembrulhado, uma manhã de Natal, uma ceia de Thanksgiving, caminhar de mãos dadas. Você pode lembrar do nascimento de um filho. Às vezes, se você adora receber surpresa, você vai lembrar de uma surpresa que alguém fez para você. Ou então aquela viagem dos sonhos, né? Aquele local paradisíaco. Se nós fecharmos os nossos olhos e pensar em felicidade, nós vamos ver várias imagens sendo, né, pinceladas, sendo trazidas à nossa mente, e vai nos trazer felicidade. A felicidade, ela está sempre ligada a uma imagem, a uma razão, a um porquê. E a grande verdade é que todos querem ser felizes. Todos querem, né? Se nós formos perguntar, todo mundo quer ser feliz. E talvez uma das maiores frases que são ditas no mundo hoje é assim: não, eu mereço ser feliz. Vá em busca da sua felicidade, né? Seja feliz. Nós estamos aqui em Orlando, a cidade da diversão, né? A cidade onde tem parques, onde tem parques temáticos, aonde os sonhos são realizados, né? Quem nunca, eu me lembro a primeira vez que eu pisei aqui em Orlando, né? O sonho, eu lembro de conversar com a minha esposa, e a gente fala: nossa, o nosso sonho está sendo realizado, coisa que a gente via só pela internet, coisa que a gente via só pela televisão. A gente está aqui nessa cidade, lá em abril de 2015, a gente pisou aqui pela primeira vez. Aqui é a cidade da diversão, onde os sonhos se realizam, né? A Disney, o SeaWorld, a Universal e tantas outras coisas. Mas a raiz da palavra felicidade está sempre relacionado que circunstâncias aconteçam. Eu sou feliz se alguma coisa determinada acontecer. Eu consigo ter felicidade se alguma coisa que eu almejei, que eu pensei, que eu planejei acontecer. Então a felicidade, ela depende de algo. Por isso que muitas pessoas hoje pensam e dizem, falam: não, eu mereço ser feliz, então eu vou fazer isso. Muitas pessoas pensam assim: ah, mas eu mereço ser feliz, então meu casamento não está dando tão certo, eu vou me separar. Eu mereço ser feliz, então o amor supera tudo. Eu mereço ser feliz, então não importa mais gênero, não importa mais o que Deus falou. Eu mereço ser feliz, mas os tempos mudaram, então eu posso fazer uma tradução diferente da Bíblia. Eu mereço ser feliz, então eu posso agir da maneira que eu bem entender. E a gente começa a relativizar a Bíblia, a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor fala a meu e ao teu respeito, em prol da nossa necessidade ou do nosso desejo de ser feliz. Pastor, é errado então querer ser feliz? Não é errado. Não há nada de errado em querer ser feliz. Mas a felicidade, eu quero que os irmãos gravem isso nessa manhã, a felicidade depende de algo, para que algo aconteça. E a felicidade, ela desaparece quando os brinquedos estragam, quando nós perdemos quem nós amamos, quando a nossa saúde está fragilizada, quando nós perdemos dinheiro ou nós somos roubados, quando a festa termina, quando a comemoração acaba. A felicidade, ela acaba quando as coisas que nós almejávamos ou que nós colocamos diante de nós como objetivo, ou como a razão da nossa felicidade, essas coisas, elas simplesmente, a felicidade vai embora quando essas coisas terminam. A nossa felicidade, ela é condicionada com algo.
com alguma experiência. Mas em contraste com a felicidade está a alegria. A alegria ela é mais profunda, ela é mais forte. É a tranquila e confiante certeza do amor de Deus e da sua obra em nossas vidas. A alegria não está condicionada se eu tenho ou não tenho, se eu posso ou se eu não posso, se eu vou ou se eu não vou. A alegria é a certeza de que Jesus está presente, não importa o que aconteça. Mas as ondas estão balançando o barco, mas Jesus está no barco. Mas as coisas não estão saindo conforme eu queria, mas Jesus continua no controle das coisas. Mas ganhou o candidato que eu não gostava, mas Jesus continua no controle da situação. Mas a lei migratória está vindo aí, mas Jesus continua no controle da sua vida, da sua casa, da sua família. Ele não está alheio ao que está acontecendo. Às vezes na nossa humanidade a gente imagina que Jesus perdeu o controle, que Jesus está de braços cruzados. Enquanto José e Maria foi a Jerusalém adorar, e Jesus ficou perdido, e eu imagino assim: Jesus, quem é? Como é que alguém perde uma criança de 12 anos de idade numa festa e depois não se dá conta? Devia ter muito mais filho, devia ter muito mais preocupação. José e Maria ficaram preocupados porque Jesus estava perdido, mas Jesus não. Ele tinha tudo sob controle. A Bíblia diz que quando eles encontraram Jesus, ele estava sentado ensinando, com 12 anos de idade. Jesus não perde o controle da situação. Vem as dificuldades, a gente pode ficar preocupado, a gente pode ficar em dúvida, a gente pode questionar, a gente pode, meu Deus, o que está acontecendo? Mas Jesus continua no controle da situação. Ele continua reinando soberano sobre tudo e sobre todos. Isso inclui a minha vida e a sua vida. A alegria é mais profunda, ela é mais forte. A felicidade depende de acontecimentos, mas a nossa alegria depende de Cristo. A nossa alegria depende dele, somente dele. E aqui eu quero enfatizar algumas coisas que Paulo escreve. A primeira coisa que ele vai dizer, ele fala: alegrem-se. E Paulo não está dizendo assim: olha, se tiver tudo bem, vocês se alegram. Se as coisas andarem bem, se alegrem. Se vocês estiverem satisfeitos com o salário que você tem, se alegrem. Se você estiver andando no carro que você sonha, se alegra. Não, Paulo está dizendo assim, alegrem-se. Olha o verso 4, o que está dizendo no verso 4? Alegrem-se sempre no Senhor. Não é alegrem-se no domingo no Senhor. Não, alegre-se na quarta-feira no Senhor. Não, na semana que você bater a tua meta, você se alegra. Não, se tudo estiver bem, se os filhos não estiverem doentes, se não tiver ninguém enfermo, alegre-se. Não, se você for morar nos Estados Unidos, se alegra lá, viu? Mas se ficar no Brasil, não. Não, Paulo está dizendo assim, alegre-se sempre no Senhor. E ele vai dizer assim, novamente direi, alegrem-se. Ele está dizendo assim, não é uma condicional. Eu estou dizendo para vocês assim, se alegre no Senhor. Mesmo que as coisas não vá bem, mesmo que as circunstâncias estejam desfavoráveis, alegrem-se no Senhor. E quem está falando isso é alguém que está preso. É alguém que está dizendo assim, se alegre no Senhor, porque eu estou preso e estou alegre, estou escrevendo uma carta alegre aqui para vocês. Se alegre no Senhor, seja constante nele, tenha a tua alegria nele. A alegria aqui é um imperativo, ele não está dizendo se você quiser, não. E nós podemos ver que sim, Deus ele pode fazer coisas para nos deixar alegres. Neemias lá no capítulo 13, verso 2, ele vai dizer assim que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Neemias está num contexto aqui de reconstrução. Num contexto onde tudo estava sendo destruído, tudo estava sendo desfavorável para a reconstrução dos muros. Mas Neemias está dizendo assim, olha, a gente precisa se alegrar, em outras palavras ele está dizendo, porque o nosso Deus converteu a nossa maldição, o nosso problema, a nossa dificuldade em bênção. Isso traz alegria para a nossa vida, quando Deus faz algo, quando Deus intervém na história, quando aquilo que eu não consigo fazer, Ele faz, quando aquilo que eu não consigo entender, Ele coloca paz em meu coração, aquilo que eu não tenho capacidade, Ele vem e intervém. Irmãos, que maravilha é poder receber um milagre da parte do Senhor, que maravilha é poder saber que nós temos um Deus que não conhece o impossíveis, que maravilha é saber que o Senhor, Ele pode transformar toda maldição, toda dificuldade em bênção na minha e na sua vida, mas isso não é condicional para nós nos alegrarmos.
Deus pode sim mudar a nossa sorte, Deus pode sim fazer um milagre na nossa causa, Ele pode sim acelerar as coisas. Às vezes você acha que está demorando demais. A gente tem um processo imigratório andando, que eu falo, eu até brinco, que eu acho que foi na época da pandemia que a gente aplicou, e quem aplicou em 2021 ou 2022 já está saindo, e o nosso é 2020 e não saiu ainda. Eu brinco que eles devem ter pego aquela pilha assim, o nosso estava por cima e eles viraram ela assim para baixo e colocou, então está lá no final da fila. E às vezes a gente acha, meu Deus, está demorando demais, mas Deus é aquele que pode acelerar as coisas. Aquilo que a gente acha que está demorando, pastor, mas já tem tanto tempo que eu oro, já tem tanto tempo que eu clamo, tem tanto tempo que eu estou num propósito, num jejum, e as coisas não acontecem. Minha mãe orou 12 anos pela conversão do meu pai. Deus tem o tempo certo, determinado para todas as coisas. Deus pode fazer dar certo, mas a nossa alegria não pode estar condicionada a isso. Esses dias eu conversava com a minha esposa nesse processo todo de mudança, e eu falava para ela assim: ai de nós, se nós reclamarmos diante de tudo que Deus já fez na nossa vida. Irmão, se Deus não responder mais nenhum pedido meu, se Deus não responder mais nenhum pedido teu, nós não temos o direito de reclamarmos, porque Ele já pagou um preço que eu não podia pagar. Ele pagou os meus pecados. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, e Ele me salvou. Ele me transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mesmo que o Senhor não ouça mais nenhuma oração, não realize mais nenhum pedido, eu e você temos que nos alegrarmos nele, porque Ele é o autor da nossa fé, Ele é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos garante a salvação. Ai de nós se nós reclamarmos. Então, independentemente de qualquer coisa, a Bíblia vai dizer, Romanos 14, 17, vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ah, queridos, o Espírito Santo quer que a gente se alegre aqui nessa manhã. Ele quer que a gente fique feliz aqui, independentemente do que aconteça. Ele pode transformar a nossa desgraça em bênção, sim. Ele pode converter a nossa maldição em bênção, sim. Ele pode fazer o melhor para as nossas vidas, sim. Ele pode acelerar as coisas, sim. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida. O que eu entendo com isso? Não são coisas materiais, não dependem de coisas materiais, muito embora Deus não tenha problema nenhum em abençoar você, em abençoar a minha vida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então eu quero nessa manhã dizer para você: se alegre no Senhor, se alegre com o Espírito Santo. Ah, mas a vida não está do jeito que eu gostaria. Se alegre no Espírito Santo. Mas eu não estou sentindo mais que vai haver uma saída. Se alegre no Espírito Santo. Eu sinto que as coisas estão indo de mal a pior. Se alegre no Espírito Santo. Ele é a nossa alegria, e se nós estivermos nele, não há nada que nós teremos falta. Quando Davi escreve o Salmo 23, ele vai dizer: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. De nada, nada que eu precisar, eu terei falta. O reino de Deus não é comida nem bebida. Paulo está exortando aos romanos para eles não deixar os hábitos alimentares entristecer uns aos outros ou escandalizar uns aos outros. Mas ele faz questão de enfatizar que a alegria no Espírito Santo é parte do reino de Deus na terra. Ei, levanta a tua cabeça, você está vivo, só os vivos podem adorar a Deus. Quantas pessoas não acordaram nessa manhã, quantas pessoas não conseguiram estar aqui essa manhã. Você é um privilegiado, você é amado por Deus. Ele colocou ar nos seus pulmões, Ele colocou saúde em você, Ele te deu capacidade, intelecto. Se alegre no Senhor, se alegre no Espírito Santo, Ele está aqui nessa manhã. Aleluia, aleluia. Então não é por coisas materiais, não tem nada de errado com isso, mas a alegria mesmo é servir ao Deus vivo. Que privilégio! Nosso Deus poderia fazer tudo sozinho, sabia disso? A Bíblia vai dizer lá em Gênesis que ele fala, a terra era sem forma e vazia, e Deus falou assim: haja luz, e luz aconteceu. Separe o firmamento e a terra, e tudo aconteceu. A parte seca apareça, separe as águas, rios, mares, e tudo foi acontecendo com o poder da palavra. O Senhor falava e acontecia.
Você acha que Ele não poderia fazer com que toda essa cidade se converta? Mas Ele quer usar a minha vida e a sua vida para que isso aconteça. Olha que privilégio, olha que alegria poder fazer parte de algo muito maior do que a nossa vida. A nossa vida é passageira, irmãos. Se nós vivermos aqui 80, 90 anos, nós vamos ter vivido muito, mas muito pouco perto da eternidade que nos espera. E o que nós fizemos? O que nós fizemos? O que nós teremos de prestar contas diante do Senhor? O que a gente vai apresentar para o Senhor? É uma alegria poder fazer parte do reino de Deus. Não é um status, não é é porque agora eu faço parte do grupo dos crentes ou dos evangélicos. Não é um status, mas é uma alegria poder fazer parte do reino de Deus, poder dizer assim: eu sirvo a Deus. Paulo vai dizer: antes eu era escravo do mundo, agora eu sou escravo de Cristo, as minhas algemas pertencem a Ele, eu quero servi-lo de todo o meu coração, eu quero deixar minha vida ser gasta pelo Senhor. Talvez você não tenha percebido, e às vezes a gente não percebe muito, mas a nossa vida está sendo gasta. A gente vai ficando velho, o cabelo vai ficando branco, o cabelo vai caindo. A nossa vida está sendo gasta. Assim como qualquer coisa, qualquer material, você compra um carro, você começa a andar, ele vai sendo gasto, precisa de manutenção. Você compra uma faca e aí você vai usando muito a faca, ela vai perdendo o corte, você precisa ir amolando e ela vai diminuindo o corte. A nossa vida também está sendo gasta, mas a pergunta é: aonde? Com o quê? A palavra do Senhor para nós hoje é: alegrem-se. Independente do que aconteça, precisa existir no nosso coração uma alegria em servir ao Senhor. Deus colocou dons e talentos sobre a vida de cada um aqui. Eu olho daqui, eu consigo ver talentos, dons que Deus distribuiu. A Bíblia diz que o Espírito distribui a cada um conforme Ele quer, da maneira que Ele quer. É uma honra para nós servirmos ao Senhor. Nós não estamos aqui para assistir um culto, mas para oferecer um culto ao Senhor. Há alegria nisso, deve existir alegria nisso. Salmo 100, verso 2 vai dizer: servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Esse é o motivo da nossa alegria, servir ao Senhor, apresentar diante dEle com cântico, mesmo que tudo vá mal, mesmo que as coisas não estejam da maneira com que a gente gostaria. Eu costumo brincar que quando a gente começa a adorar, como a gente fez aqui nessa manhã, quando a gente para poder ouvir a palavra, como nós estamos fazendo aqui nessa manhã, o Senhor, pelos olhos da fé, Ele silencia os anjos e fala: espera aí só um pouquinho, deixa eu ouvir o que esse pessoal lá em Orlando está cantando nessa manhã. Porque anjo não tem conta para pagar, anjo não tem mortgage para pagar, anjo não tem financiamento de carro, não tem seguro de carro, não tem companhia, anjo não tem problema, anjo não precisa de questões imigratórias, ele não precisa disso. Aí quando os céus, quando o Senhor lá do seu alto e sublime trono, Ele ouve nós com todos os nossos problemas, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas questões, com todos os nossos desafios, parando o nosso tempo para adorar o nome dEle, irmãos, faz toda a diferença. Existe alegria em servir ao Senhor. A primeira coisa que Paulo enfatiza para nós é: alegrem-se. Alegrem-se, não importa o que aconteça, não importa se tudo vai bem, alegre-se. A segunda coisa, quem tem alegria verdadeira é amável. Paulo vai destacar sobre a amabilidade, verso 5: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Amabilidade significa que é o ato de demonstrar amor, é ser gentil, é ser cortês. Amabilidade é você ter compaixão, é você demonstrar amor. A igreja do Senhor, ela precisa ser reconhecida, conhecida pelos atos de amor. Nós não estamos aqui para aceitar tudo, mas nós estamos aqui para amar a todos.
Nós estamos aqui para fazer a diferença, não é à toa que o slogan da nossa igreja é a igreja que faz a diferença. Quando você sabe que tem alguém passando por dificuldade, qual é a tua atitude? Eu não importo mesmo. Não é da minha igreja. Isso aí nunca vai vir para a igreja. Eu não vou gastar tempo. Não, eu estou tão corrido com outras coisas. Qual é a nossa atitude diante da sensibilidade ou do problema dos outros? Lucas 10, do verso 25 ao 37, vai contar a história do bom samaritano, e a Bíblia vai dizer que pessoas religiosas passaram e viu aquele homem tido quase como morto, e passaram e simplesmente deixaram para lá. Qual tem sido a nossa atitude? Pessoas alegres são amáveis, pessoas alegres têm compaixão dos outros, pessoas alegres no Senhor, elas querem abençoar a vida dos outros, elas querem contagiar os outros com a alegria do Senhor. A Bíblia conta a história de uma mulher que foi salva por Jesus numa conversa no poço, e ela se tornou testemunha em Decápolis, numa região de aproximadamente 10 cidades, ela foi testemunha. A gente estava essa semana assistindo The Chosen lá em casa, e conta a história dessa mulher, e tem até um momento que ela chega e fala assim: venha conhecer o homem que falou tudo que eu tenho feito. E num determinado momento era a única frase que ela sabia falar, e ela vai falar e alguém fala: sim, eu já sei, o homem que você diz, que diz para você tudo que você tem feito. A cidade inteira soube através da boca daquela mulher que há um homem, Deus tinha usado um homem, que era o Messias, que estava dizendo para ela tudo que ela tinha feito. Onde está a nossa alegria em dizer para as pessoas o que Deus fez em nós? Amabilidade, ser cortês, ser gentil, ter compaixão pelo outro. Nós temos tido compaixão pelas pessoas que estão do nosso lado e estão indo para o inferno, ou as pessoas que servem a Deus conosco, que estão passando por qualquer dificuldade. Colossenses 3:23 vai dizer: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Como para o Senhor. Quem toca, toca como para o Senhor. Quem canta, canta como para o Senhor. Quem recebe na porta, recebe como para o Senhor. Quem está nas mídias, faça como se fosse para o Senhor. Quem arruma as cadeiras no final, arrume como se fosse para o Senhor. Quem está lá de fora, vai abençoar alguém, vai dar uma esmola, vai cuidar de alguém, vai dar uma informação, que às vezes informação vale muito mais que dinheiro. Faça como se fosse para o Senhor, porque o Senhor vai dizer: eu estive nu e não me deste de vestir, estive com sede e não me deste de tomar água, não me deste de beber, eu estive com fome e não me deste de comer. Quem somos nós diante das necessidades uns dos outros? Se nós somos alegres, nós precisamos ser amáveis. E Paulo está dizendo assim, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Irmãos, essa igreja precisa ser conhecida como uma igreja que ama, que acolhe, que abraça. Essa semana eu orava e falava: Deus, tem 120 igrejas brasileiras aqui em Orlando. Qual é a nossa diferença? Qual é o nosso DNA? Eu sei que nós somos uma igreja missionária. Domingo que vem a Santa Ceia, nós vamos ter aqui um momento mostrando o vídeo do que tem acontecido no campo missionário. Esse é o nosso DNA. Entre investir muitos milhares de dólares aqui na nossa estrutura, ou nas estruturas das nossas igrejas aqui nos Estados Unidos, a gente prefere mandar mesmo o dinheiro para a África, aqui para a América Central, para a América do Sul, lá para o Paquistão. Esse é o nosso DNA. Mas eu falei: Deus, e como igreja local? E Deus falou comigo assim: faça de fato a diferença, abençoe quem está chegando, cuide daqueles que ainda não têm um lar espiritual. Quem tem lar espiritual, amém, Deus abençoe, continue servindo a Deus. Mas quem não tem, seja vocês o lar espiritual. E lar é lugar de descanso, lar é lugar de paz, lar é lugar onde você tira o chinelo, coloca o pé no sofá. É o lugar onde você relaxa, é o lugar onde você é ensinado, é o lugar onde você é exortado, é o lugar onde, quando a gente era criança, a gente recebia castigo, quando a gente fazia coisas erradas. Um lar espiritual. Sejamos amáveis, porque quem tem a alegria verdadeira é amável. Seja a tua amabilidade conhecida por todos. E Paulo continua dizendo assim, verso 6: não andem ansiosos por coisa alguma,
Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Confiança em Deus. Quem tem alegria, confia no Senhor. Eu não sei o que o meu pai vai fazer, mas eu confio de que ele vai fazer. Eu não sei o que o meu pai planeja, mas eu confio nos planos dele para a minha vida. Em fevereiro a gente estava lá em Utah, o pastor Saulo foi visitar a gente passou um tempo ali com ele, e estava nevando bastante, e quando a gente estava voltando, depois do culto, a gente foi para casa do irmão, e depois a gente estava voltando, à noite já, e eu fui mudar de pista, né, a gente estava andando num lugar, e muita neve caindo, a gente foi mudar de pista, e então a caminhonete rodou, e rodou assim, por várias vezes, umas 6 vezes eu acho. E assim que a caminhonete parou, os meus filhos estavam, ei papai, todo alegre ali, eu suando frio assim, né? A pastora Priscila segurou aqui assim, que quase arrancou aqui o Santo Antônio ali, ó. E a minha esposa com o olho regalado, e o pastor Saulo ali também apreensivo, os meus filhos, papai, que bom e tal. O filho não sabia nada do que estava acontecendo, mas ele estava alegre porque o pai estava na direção. Ei, deixa eu te falar uma coisa, às vezes você não tem a mínima do que está acontecendo ao seu redor, mas tenha consciência, o pai está na direção. Ei, ele é que dirige a minha vida, ele é que dirige a tua vida. Se o pai está na direção, o carro pode estar rodando, as coisas podem não estar favoráveis, mas se o pai está na direção, se alegre, confie nele. A ansiedade é um dos males deste século. Nós somos a geração micro-ondas, né? A gente quer tudo para agora, 3 minutinhos está pronto. A gente quer tudo rápido, no nosso tempo, no nosso jeito. Quando as coisas não saem do nosso jeito, a gente tende a ficar ansioso. Meu Deus, né? Eu estava citando o exemplo do documento, mas o de 2021 já saiu, o de 2022 já saiu. Meu Deus, e o meu? Como é que está acontecendo e como vai ser? E a ansiedade também é falta de confiança no Senhor. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, o que vamos vestir. Essa é a nossa vida. A gente tem que ser sim responsável, correr atrás das nossas coisas. Mas quem se preocupa com isso, quem fica extremamente ansioso por causa disso, a Bíblia vai dizer, não sejam como os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Olha aqui que sensibilidade do Pai. Ele sabe que eu e você precisa comer, Ele sabe que eu e você precisa se vestir, Ele sabe que nós precisamos das coisas materiais. Confie no Senhor. Mateus 6,33, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, tudo isso será acrescentado na minha vida e na sua vida. Paulo dá aqui a direção: apresentem os seus pedidos a Deus com oração e súplica, lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Quando nós perdemos o controle da situação, é a oportunidade excelente de vermos milagres acontecerem. Se alegre no Senhor, apresente as suas orações, as suas súplicas com alegria diante do Senhor. E por último, Paulo vai ressaltar no verso 7, a paz de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração, vai guardar o meu coração, vai guardar a minha vida. Nós não andaremos ansiosos mais. A alegria do Senhor, a alegria no Espírito, como Paulo escreve aos Romanos, essa sim fará toda a diferença na nossa vida. Nossa mente não será afetada pelo pânico, nosso coração não vai se entristecer, não ficaremos desesperados, porque a palavra de Deus nos garante que essa paz que excede todo entendimento, a palavra do Senhor nos garante isso. Pastor, você está querendo dizer que eu nunca mais vou chorar? Você está querendo dizer que eu nunca mais vou sofrer, que eu não vou ter problema? Não, isso faz parte da vida humana. A nossa felicidade pode ser roubada,
pode ser cooptada por causa de um brinquedo que quebra, de uma viagem que não acontece, de um investimento mal feito, mal pensado, ou de uma perca de alguém que a gente ama. A nossa felicidade ela pode ser abalada, mas a nossa alegria colocada no Senhor, essa ninguém pode nos roubar. A Bíblia conta a história de Jó, que foi tirado tudo dele, com a permissão do Senhor, tudo foi tirado. A Bíblia diz que ele continuava firme. Nós aceitamos todo o bem da parte de Deus, não aceitaríamos porventura o mal. Pessoas vão querer saber, mas por que você está tão calmo? Você não está sabendo aí da lei imigratória? O que está acontecendo? Você não está com medo? E você vai estar tranquilo, porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, é que está guardando a sua vida. A paz de Deus que é sério. Às vezes você pode falar, pastor, mas você não está sabendo, você chegou agora na Flórida, você não sabe como que funcionam as coisas aqui. Irmão, posso não saber como funcionam as coisas aqui, mas eu sei como funcionam as coisas diante de Deus. Se foi Ele que te trouxe para essa terra, não se mova. Se Ele não falou que é para você ir, não vá. Se não é tempo, se a nuvem não se moveu, não se mova. Esteja debaixo da nuvem, debaixo da proteção do Senhor. Não importa o que criem de lei, se não é tempo, se Deus não falou. Eu gosto sempre de perguntar para as pessoas, Deus falou? Se Deus falou, irmão, é entre você e Deus, não, pastor, falou, eu não vou entrar no meio disso. Mas se é só medo da imigração, não, confie na palavra daquele que te chamou para esse lugar. Confie na palavra, na promessa daquele que te chamou para esse lugar. E quando alguém te perguntar por que você está tão calmo, você vai ter a oportunidade de dizer que você encontrou uma paz inexplicável, que através da alegria do Senhor existe uma paz que inunda o teu coração, e vai ser a tua chance de apresentar Jesus a essas pessoas. João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus está nos garantindo, vai vir aflição sim, vai vir dificuldade sim, mas essa é a oportunidade de nós nos alegrarmos no Senhor e vivermos essa paz que excede todo o entendimento. Deus permite à igreja que eu e você, nós passamos por momentos difíceis para sermos diferentes diante das circunstâncias e fazer a diferença. O mundo pode estar em crise, mas nós, a igreja do Senhor, estamos em Cristo. Para um mundo em crise, Deus tem uma igreja firme em Cristo. Se coloque em pé. Existe uma frase que diz que tempos fáceis criam homens frágeis, e homens frágeis criam tempos difíceis, e tempos difíceis criam homens fortes. É um ciclo, né? Mas eu vou além e eu vou dizer que tempos difíceis criam igrejas fortes. Você pode olhar na história, o período que a igreja mais cresceu foi período de perseguição. Nós temos igreja no Paquistão, 96% da população do Paquistão é muçulmana. Nós começamos lá com 10 igrejas, já são mais de 13 igrejas hoje. Tempos difíceis. Se os tempos estão se abreviando, se os tempos estão ficando difíceis, se as coisas estão ficando complicadas, eu quero te dizer que é uma excelente oportunidade da igreja do Senhor começar a ver milagres, como nós nunca vimos antes. Tempos difíceis criam igrejas fortes. Paulo conhecia Jesus mesmo sem estar com eles, e hoje nós também temos essa oportunidade. Mas em nome de Jesus, tempos difíceis, eles não vêm na nossa vida para nos matar. Eu nunca vi ninguém morrer no deserto. O povo ficou 40 anos, a única coisa que faz o povo morrer no deserto é a obediência, se nós mantermos firmes. Sabe qual era uma característica daquele povo também no deserto? Desobediência, murmuração. Às vezes a gente acha que o contrário da alegria é tristeza, mas murmuração, nada que Deus fazia não estava bom, nada que Deus fazia, o povo estava sempre reclamando. Se alegre com o que o Senhor deu. Tem uma frase que eu sempre digo e eu gosto muito: seja
grato e alegre pelo que você tem, e Deus te dará aquilo que você sonha. Está na hora de nós sermos gratos e alegres pelo que Ele já nos deu. Pastor, mas eu acabei de chegar, não tenho nada, eu só tenho a alegria de servir a Deus. Seja alegre por isso. Eu só tenho a alegria de ser salvo. Seja alegre por isso. Seja alegre por isso. Você não vai perecer. Essa lei anti-imigrante não vai parar você, não vai parar você, não vai parar você, não vai parar. Eu não sou maluco de dizer isso aqui se Deus não estivesse falando comigo. Não vai, não vai. Não se mova se Deus não mandou você se mover. Não se mova. Vai ser a oportunidade de você crescer como nunca antes. Vai ser a oportunidade, se é que vai perdurar. Deus pode fazer todas as coisas. A crise econômica não vai te derrubar. Pastor, mas está falando da inflação, está falando que o dólar vai perder o dinheiro, vai perder o valor. Deixa eu te falar uma coisa: nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Não é o dólar que comanda a nossa vida, não é o presidente Biden que comanda a nossa vida, não são as diretrizes do ICIS que comanda a nossa vida, mas é o Senhor que detém a última palavra sobre nós. A igreja não vai diminuir, não vai perder sua força, em nome de Jesus, não vai. Nós estamos firmes na rocha que é Cristo. E antes de nós fazermos aqui o nosso momento de oração, de altar, se alegre no Senhor, mesmo que aos olhos humanos você não tenha nenhum motivo para isso. O Salmo 126 vai dizer assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, com alegria, trazendo os seus feixes. Eu quero que você feche os teus olhos. Nessa manhã é uma manhã para nós ativarmos a nossa alegria no Senhor. Pastor, mas agora eu estou vivendo um momento de choro, eu estou vivendo um momento de luto, eu estou vivendo um momento de desafio, um momento de escassez, um momento de problema. É fato. A Bíblia diz que há tempo para tudo, há tempo sim de plantar, há tempo de arrancar o que foi plantado, há tempo de rir e de chorar, o sábio Salomão vai dizer. Então talvez você está vivendo isso, mas como o salmista está dizendo aqui, ó, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Não pare. Pastor, o que eu tenho para oferecer hoje para o Senhor, para o nosso Deus, é somente lágrimas. Ofereça as tuas lágrimas. Plante, coloque a semente com lágrimas, porque com júbilo nós voltaremos depois trazendo os feixes da colheita. E talvez você hoje precisa ser reativado na tua alegria no Senhor. Talvez você olhe para a tua vida e pense assim: rapaz, eu estava só reclamando. Lembra quando você chegou nesse país que você via uma árvore e você achava bonito? Você via um esquilinho na rua, você achava bonito. Tudo a gente achava lindo. Vai passando o tempo, a gente começa a maldizer esse lugar. A gente começa a falar: ah, mas o trânsito, ah, mas o calor, ah, mas isso, ah, mas aquilo. E a gente começa a deixar de ser grato por aquilo que Deus fez na nossa vida. Quando a gente se converte, a gente acha tudo maravilhoso, é tudo lindo. E a gente começa depois de um tempo ver problema em tudo. Ah, mas a igreja é assim, ah, mas no canto que eu gosto, ah, mas a liturgia é diferente, ah, mas isso. Não. Se alegre no Senhor. Paulo está dizendo assim, ó: alegrem-se sempre, não é de vez em quando, não é só quando tudo vai bem. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Essa é uma manhã para nós estarmos alegres diante do Senhor. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Essa palavra é para todos nós. Talvez você venha aí de uma semana triste, de uma semana difícil, de uma semana problemática, mas em nome de Jesus, alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Deleite-se nele. Sirva a Ele com tudo que você tem.
com todo o teu coração. Eu quero orar por você. Deus, na tua presença, nós nos colocamos aqui, Senhor, como o teu povo. O Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos trouxe para mais perto. Renova a nossa alegria no Senhor, Pai. É um imperativo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: alegre-se no Senhor. Eu preciso decidir estar alegre. Eu não posso ficar, Senhor Deus, no meu canto, no meu quarto, fechado, enclausurado, simplesmente reclamando daquilo que não deu certo. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, que todos nós, Senhor Deus, nos levantemos diante do Senhor e decidamos, Senhor Deus, nos alegrar em Ti. Por tudo que o Senhor já fez por nós, por tudo que o Senhor já fez na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, nós nos alegramos nessa manhã no Senhor. Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor, porque Tua é a glória, tudo pertence a Ti, tudo volta para Ti. Nós estamos aqui, Senhor Deus, com alegria diante do Senhor. Renova, Senhor, renova as nossas forças. Ó Deus, um sorriso aformoseia o rosto, coloca um sorriso nos nossos lábios, mesmo que tudo não vá bem, as pessoas não vão entender, as pessoas não vão saber o que está acontecendo, mas em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós declaramos, Senhor Deus, nós nos alegramos diante de Ti. Nós confiamos que o Senhor tudo pode fazer, que a amabilidade do Senhor esteja, Deus, sobre essa igreja, a ponto de que ela seja conhecida, Senhor Deus, como uma igreja piedosa, como uma igreja amorosa, como uma igreja que acolhe, Senhor Deus, como uma igreja pronta para amar, Senhor Deus, e cuidar dos necessitados. Pai, em nome de Jesus, toda ansiedade, Senhor Deus, nós repreendemos agora. Toda falta de confiança, Senhor Deus, todo medo do amanhã, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Que haja, Senhor Deus, confiança em saber, Senhor Deus, que o Senhor chega no tempo certo, que o Senhor não se atrasa, Pai, em nome de Jesus. E que a paz do Senhor, ó Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre nós, sobre a nossa vida, Senhor. Nos encha de alegria, Senhor. Que a Tua alegria seja a nossa força, Senhor. Que a Tua alegria seja a nossa força, Senhor. Que a Tua alegria seja a nossa força, Senhor Deus, nessa manhã. Nos renova, Senhor Deus, para a semana que está diante de nós, Senhor. Renova a nossa força, a nossa fé. E nos dê uma semana alegre, Senhor Deus, cheia da Tua presença, Pai. Nós declaramos a Tua bênção, a Tua proteção, Senhor Deus, sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.